Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula. Nessa a gente vai estudar o Real Digital, o Drex. A gente já estudou as criptomoedas, só que agora então a gente vai estudar uma criptomoeda que na verdade é emitida pelo Banco Central do Brasil, ou pelo menos que vai ser emitida, né? Porque ela ainda não existe, é apenas um projeto e que deve nos próximos meses, aí, próximos anos talvez, ela deve realmente entrar em ação, tá? Então, vamos lá. O Real Digital, o Drex, ele está sendo desenvolvido pelo Banco Central do Brasil como uma moeda digital de um banco central, né? Que é lá do inglês CBDC, Central Bank Digital Currency, tá? Então, não é só o Banco Central do Brasil que está desenvolvendo uma moeda digital, uma criptomoeda, como também outros bancos centrais em diversos países também estão desenvolvendo, né? Dado o fato de alguns desafios que existem nas criptomoedas que não têm regulação por parte do governo, tá? Então, primeiro ponto é que o Drex, ele é uma CBDC, ou seja, ele é uma moeda digital de um banco central, especificamente o Banco Central do Brasil, focada em reduzir os custos de intermediação de produtos e serviços financeiros através do uso de contratos inteligentes, tá? Na verdade, a gente vai ver que o Drex ele vai permitir mais coisas do que ser apenas uma moeda digital. Então, conforme a gente for estudando essa aula, a gente vai entender qual que é o conceito de contratos inteligentes e como aí o Drex ele visa mudar a dinâmica como as negociações acontecem aqui no nosso país. O real tradicional que a gente tem são as cédulas e moedas emitidas pelo Banco Central que estão em circulação na economia e que podem ser depositadas em bancos, cooperativas, instituições de pagamentos e demais instituições autorizadas pelo Banco Central. Então, esse a gente conhece, né? É o real tal como a gente ainda tem, né? Porque o Drex ele ainda não começou efetivamente a operar. Então, o detalhe é que para emitir real existe um custo, né? Então, a emissão do real digital vai vir no sentido então de reduzir entre os custos o custo de emissão. O Drex, em formato real, ele vai ser emitido. Quem é que vai poder fazer a emissão dessa moeda digital, então? O próprio Banco Central vai poder fazer a emissão para transações de atacado, que são liquidações de transações entre instituições que estão autorizadas pelo Banco Central e pelas instituições autorizadas pelo Banco Central para transações de varejo com seus clientes, tá? Então, o próprio Banco Central do Brasil pode fazer através de transações de atacado e as instituições autorizadas pelo Banco Central, elas também podem fazer a emissão do Drex, tá? Só que aí para transações de varejo com seus clientes. Conforme a gente for estudando a plataforma, isso vai ficar mais fácil de entender, tá? Daí lá no site do Banco Central a gente tem esse resumo do Drex que eu achei interessante trazer para nós. O que é o Drex então? Ele é o real, a moeda brasileira oficial, só que em formato digital. Ele tem o mesmo valor e a mesma aceitação do real tradicional. Então esse ponto aqui é importante, tá? O Drex ele não tem um menor valor ou um maior valor do que o real propriamente dito. Não, ele tem o mesmo valor e além disso, ele também vai ter a mesma aceitação do real. Tá? Diferente aí, por exemplo, de algum tipo de criptomoeda onde no nosso país, né, as pessoas podem recusar esse tipo de pagamento. No Drex a gente não vai ter isso, tá? Porque ele vai ter a mesma aceitação. Ele é regulado pelo Banco Central e emitido somente em sua plataforma. Pelo menos, né, vai ser assim. Tem as mesmas garantias e segurança do real tradicional e depende de um banco ou de outra instituição para o seu uso pelo cidadão. A gente já vai entender então como é que funciona para o cidadão utilizar o Drex. Quais são suas características? Primeiro, o Drex ele busca estimular a oferta de produtos e serviços financeiros inteligentes. Lembram lá que a gente viu, né, dos contratos inteligentes. Então, essa é a ideia aqui. O que são? Serviços digitais programáveis que utilizarão contratos inteligentes, lá do inglês smart contracts, que são regras ou protocolos que podem ser criados para atender à conveniência do cliente, desde que as normas do Banco Central sejam observadas. Então, com contratos inteligentes, transações são concluídas de forma automática quando as condições pré-estabelecidas acontecem, trazendo segurança para todas as partes envolvidas no negócio por meio da liquidação atômica, ou seja, né, para que a liquidação de algum tipo de operação, daí tem um exemplo aqui, né? Mas para que a liquidação de algum tipo de operação aconteça, precisa que todos os requisitos estejam cumpridos. E aí essa liquidação vai se dar de forma automática. Olha o exemplo.
No caso da compra de um imóvel, esse exemplo é o próprio Banco Central que traz, tá? O contrato inteligente vai permitir que a transferência de escritura do imóvel para o comprador e a transferência do valor em Drex para o vendedor, ou seja, a gente tem duas partes aqui, né? Tem, por exemplo, só colocando aqui um exemplo simples, né? Na verdade, detalhando esse exemplo aqui do Banco Central, a gente tem uma pessoa, então, e outra pessoa aqui, né? Essa pessoa aqui tem uma casa e essa pessoa aqui tem o dinheiro, né? E aí, olha só como é que vai funcionar. No caso de compra de imóvel, ou seja, essa pessoa aqui, ela quer comprar esse imóvel. O contrato inteligente, através da negociação da plataforma do Drex, que a gente já vai ver, vai permitir que a transferência de escritura do imóvel, ou seja, em outras palavras, né, passar ali a propriedade da casa, e a transferência do valor em Drex para o vendedor, ou seja, esse valorzinho aqui que vai para o vendedor, vão acontecer no mesmo instante, de forma atômica. Tudo isso ocorrerá na plataforma Drex, acessada pelo vendedor e pelo comprador por meio de bancos. Ou seja, essas pessoas não vão precisar se encontrar fisicamente para fazer esse tipo de negociação. Eles vão fazer pela plataforma do Drex, tá? E quando os dois requisitos aqui eles estiverem cumpridos, então vai acontecer a liquidação. O valor vai para a pessoa vendedora e a escritura do imóvel vai para a pessoa compradora. Então, de forma automática, isso daqui vai acontecer, tá? Como bem vai acontecer, a gente ainda não tem, a não ser essa explicação do Banco Central. A gente não consegue visualizar exatamente como é que vai ser lá dentro da plataforma do Drex. Mas a gente já começa a entender, então, que para que as coisas aconteçam de forma automática, tem que se cumprir todos os requisitos. Se cumprindo todos os requisitos, então a liquidação ela acontece. É isso que quer dizer, tá? Ser de forma atômica. Então, veja, seguindo essa ideia de exemplos, tá? Veja o exemplo de negociação de um ativo digital token na plataforma Drex, envolvendo as carteiras de ativos digitais de dois clientes de bancos diferentes. Então, o cliente de um banco A solicita a compra de imóvel em formato digital, tá? É exatamente o exemplo que a gente está vendo aqui. O detalhe é que agora a gente tem que lembrar, então, que ele vai ter que fazer isso através do banco, né? Porque a gente viu que, tá aqui, ó, a gente vai precisar de um banco ou de outra instituição para que aconteçam essas negociações aí na plataforma Drex, tá? Então, cada um vai ter seu banco aqui, né? E são esses bancos que vão permitir essa liquidação automática ali, acessando a plataforma do Drex. Então, continuando nesse exemplo, tá? O cliente de um banco A vai solicitar a compra de imóvel em formato digital, token, tá? O banco A vai utilizar os saldos em Drex da carteira de ativos virtuais do seu cliente. Ou, se preciso, transformará automaticamente o saldo necessário em reais do cliente, comprador, mantidos em depósito à vista ou em conta de pagamento em saldos dentro da plataforma Drex, tá? Então, lá na plataforma Drex, vai ter que ser utilizado o real digital. Mas vamos supor que esse cidadão aqui, né, lá no banco A, ele tem aqui o valor em moeda real mesmo, sem ser o real digital. Vamos supor que ele tem o valor aí de 300 mil. E lá no Drex, ele tem de Drex, vamos supor aí, 200 mil. Ele tem, então, né, na sua carteira de ativos digitais, vou colocar aqui, ó, carteira de ativos digitais, ele tem 200 mil reais, 200 mil Drex em moeda digital. E o valor do imóvel é de 500 mil. Bom, ele tem 300 em dinheiro real. O que vai acontecer então? Vai acontecer então a transferência desses 300 mil reais, ou melhor, a conversão desses 300 mil reais em Drex. Então, esse tipo de coisa vai acontecer lá dentro da plataforma Drex. Tanto para transformar real físico, né, o real normal, como a gente conhece, em moeda digital, como também para fazer o processo inverso, né? Caso seja um resgate, por exemplo, transformar o Drex, moeda digital, em reais físicos, tá? Então isso daqui vai acontecer lá na plataforma. Então o que ele está falando é isso, ó. O banco vai utilizar os saldos em Drex da carteira de ativos virtuais de seu cliente. Tá aqui, né? Os 200 mil em Drex. Ou, se preciso, vai transformar automaticamente o saldo necessário em reais do cliente comprador. No nosso caso vai precisar, né? Porque não tem o suficiente ainda para conseguir comprar o imóvel. Daí vai fazer a conversão aqui dos reais. Mantidos em depósito à vista ou em conta de pagamento, em saldos dentro da plataforma Drex, tá? Então, isso daqui, né, vai estar em uma conta corrente, por exemplo, algum tipo de conta de pagamento, e daqui, então, ele vai lá para a plataforma Drex, como saldo em Drex.
Os seguintes passos acontecem no mesmo instante. Lembra da liquidação atômica, tá? Um contrato inteligente vai verificar se as condições contratuais foram atendidas. Ou seja, tem dinheiro suficiente aqui para fazer o pagamento, né? E tem já a escritura para poder passar para o comprador. O banco A, né, verificou, tá ok. Banco A transfere o saldo em Drex da carteira de ativos digitais do comprador para a carteira de ativos digitais do vendedor, Banco B, e o cliente comprador recebe a escritura do imóvel, o token, né? E aí fechou. Aí a gente, então, conseguiu concluir a negociação tudo de forma automática, né? Acessando o cliente aqui, ele só foi, então, no banco dele, nem precisa ir, né? Ele só precisa manter os saldos lá e acessar a plataforma Drex através do seu banco para que aconteça aí essa negociação. De novo, é um pouquinho difícil da gente visualizar nesse momento porque a gente ainda não tem, né, essa plataforma, mas a ideia é que os contratos inteligentes sejam isso. Eles vão verificar as condições, se elas estiverem ok, então tudo vai acontecer de forma simultânea. E daí aqui é como o Banco Central ele mostra para nós a utilização aí da plataforma Drex, tá? A gente tem o comprador com a sua conta no banco A, tem o vendedor ali no seu banco B, tá vendo que está utilizando por telefone, né? Tirando aquela ideia de que não precisa ir fisicamente. E daí a gente tem o banco A, então fazendo a transferência para o banco B, aí envolvendo as carteiras, né? Tanto a carteira do comprador como a carteira do vendedor, né? O Drex indo para lá. E os ativos digitais, então, que estão sendo negociados lá na plataforma, como a escritura, né, os tokens, lembra? Estão passando aqui, então, para a carteira do comprador. Então, é isso que, quando a gente fala da plataforma Drex, é esse ambiente que vai permitir, então, essas negociações aí de contratos inteligentes. Ativos digitais, que recebem os nomes de tokens. Perfeito. Quando o cliente solicitar a execução de um serviço que necessita de Drex, caso já não tenha saldo suficiente em sua carteira de ativos digitais, o banco vai transferir automaticamente o saldo necessário em real, tradicional, para a plataforma Drex. O saldo em Drex, então, será utilizado no serviço solicitado. É o que a gente viu agora há pouco, né? Faltou em Drex, acontece a conversão. Caso o cliente receba saldos por meio da plataforma Drex em alguma transação, exemplo, né, vamos supor que a pessoa, então, de acordo com o exemplo do Banco Central, que ela tem uma ação, né, ou algum tipo de rendimento. E ela vai receber esses rendimentos através de sua conta de ativos digitais no Drex. Ela vai poder ficar com o Drex em sua carteira de ativos digitais, ou então vai transferir esse recurso para o formato real tradicional, na forma de depósito à vista ou em conta de pagamento. Então, né, dá para entender que falou na plataforma Drex, a pessoa vai ter o quê? Ela vai ter uma carteira de ativos digitais. E nessa carteira de ativos digitais, ela vai ter Drex, que é a moeda digital. Agora, saiu dessa plataforma, né, para voltar ao que a gente tem na realidade hoje, vai acontecer a conversão em reais. Tanto para voltar, quanto, né, se eu estou aqui e quero ir para a plataforma Drex, vai acontecer a conversão dos meus reais. E lembrando, tá, que eu acho que o principal ponto é que o Drex, ele fica depositado em carteira de ativos digitais. Será que tem custo? Então, assim como as operações atuais, o cliente vai pagar o valor cobrado pela instituição pela oferta do produto ou serviço na plataforma Drex, né? Para crédito, para investimento, para seguros, serviços inteligentes. Então, vai poder ter custo sim. A gente não tem ideia de quanto que vai ser, mas vai poder ter. Com um ambiente mais eficiente e que facilita a entrada de novas instituições, o Drex vai favorecer a oferta de produtos e serviços financeiros com custos menores aos praticados atualmente. Então, pelo que dá a entender, o Banco Central espera que muitas instituições façam a adesão a essa plataforma do Drex, e isso vai fazer com que o preço da oferta desse tipo de produto ele vá caindo e fique mais, o ambiente fique mais concorrido, e isso beneficia o consumidor, né? Porque tudo vai acontecer de forma automática. Então, teoricamente, os custos devem ser menores do que se fosse fazer tudo isso de maneira presencial. Agora, tá, eu acho que um ponto importante aqui na nossa aula é a gente diferenciar do Drex, do Pix e do Open Finance, tá? Que são conceitos novos. O Pix é um meio de pagamento operado pelo Banco Central, que permite transferências instantâneas. Então, o Pix, a gente utiliza o real tradicional para poder transferir de maneira instantânea. Isso já está funcionando. O Drex, olha só, ele também vai contar com um serviço de pagamento para liquidar transações com ativos digitais. Mas sua principal vantagem, ou seja, ele vai ter isso também, pagamento instantâneo, mas a principal vantagem do Drex é a oferta por meio de uma plataforma segura, que é a plataforma Drex, de produtos ou serviços financeiros. Lá a gente vai ter, então, crédito, investimento, seguros, serviços inteligentes. Por meio do Open Finance, os clientes vão poder autorizar o compartilhamento de seus dados
entre instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central. Então vamos lembrar que o Open Finance ele se trata de fazer o compartilhamento de dados. Eu tenho conta em um banco A e eu quero passar os dados da minha conta, né, histórico de crédito que eu tenho lá, para o banco B. Tá? E isso vai se dar através do Open Finance. Então, bem como acessar serviços relacionados a pagamentos, contratação de operações de crédito, né, e futuramente seguros, previdência, câmbio e credenciamento. Isso já acontece. A plataforma Drex ela está sendo desenvolvida para permitir uma futura integração com o ecossistema do Open Finance, ou seja, a gente vai ter essa possibilidade de compartilhamento de informações lá no Drex, na plataforma Drex. Assim, os usuários poderão compartilhar suas informações mantidas na plataforma com participantes do ecossistema Open Finance e vice-versa. Então, percebam aí que, em tese, vai estar tudo interligado. Na prática, por meio de apps das instituições, os usuários terão acesso tanto a serviços tradicionais já disponíveis, quanto a esses novos serviços aí, da economia digital. E a diferença, então, do Drex, criptoativo das stablecoins. O Drex, né, a gente está falando de criptomoedas aí, em tese, é a forma digital da moeda brasileira, o real. Sua emissão vai ocorrer exclusivamente dentro da plataforma eletrônica operada pelo Banco Central. Ou seja, onde que o Drex vai ser emitido? Na plataforma Drex. Por quem? Pelo Banco Central ou as instituições autorizadas, tal como a gente já viu. Nessa plataforma, a gente vai ter regras para garantir a segurança, a privacidade e a legalidade das transações. Os criptoativos e as stablecoins são ativos digitais de emissão privada, não tem uma entidade reguladora, tal como a gente já viu. Não são emitidos por bancos centrais e geralmente não são regulados ou fiscalizados por governos. Por não terem funções típicas de uma moeda oficial, estão sujeitos a variações frequentes em seu valor de mercado e a outros riscos, com maior ou menor intensidade. Então, depende aí, né, do tipo de moeda. Se é uma stablecoin, ela é mais estável, se não é, a gente tem variações mais bruscas aí no seu preço. E é assim que o Banco Central, então, ele justifica, né, para que o Drex, a moeda digital, ela venha a ser emitida, porque daí tem esse controle do governo. Com as vantagens, né, da gente poder, por exemplo, utilizar essa plataforma e fazer essas negociações aí de contratos inteligentes. Em relação a operações de crédito, olha só, na plataforma Drex, ativos digitais variados vão poder ser oferecidos como garantia em uma transação de crédito, reduzindo os custos de operação para o tomador. Então, lá na plataforma Drex, eu vou poder ter uma situação onde a pessoa ela vai poder solicitar dinheiro na plataforma. E lá dentro, tá? Ela vai poder utilizar garantias para conseguir pegar esse valor. Por exemplo, títulos públicos federais de uma carteira de ativos digitais, ou seja, da carteira de ativos digitais que ela tem lá na plataforma Drex, em títulos públicos, eles vão poder ser oferecidos como garantia de um financiamento. Ou seja, eles vão ficar travados durante a vigência do contrato, a pessoa não vai poder resgatar esses valores porque eles estão sendo usados para garantir aquele valor que foi pego emprestado. No caso de não pagamento da dívida, a garantia vai poder ser executada, no todo ou parcialmente, em benefício do emprestador. Com isso, né, o Drex pode fomentar a competição entre emprestadores que, dependendo das garantias oferecidas, vão poder disputar abertamente o contrato de crédito, oferecendo o quê? Custos menores, né? Aquela ideia, então, que a gente tem de mais empresas ofertando produto e serviço, o preço vai baixar. Então, a ideia do Banco Central é que as pessoas elas consigam solicitar aí crédito de uma maneira mais barata. Quais são os benefícios, então, do Drex? Aí o Banco Central criou o Drex para que mais pessoas tenham acesso a operações de produtos e serviços tradicionais, como investimentos, financiamentos com mais segurança. Contratos inteligentes, protocolos de intermediação de compra e venda de produtos e serviços de forma facilitadora e inovadora. Inovadora, com certeza, né? A gente nunca presenciou algo, acho que nesse sentido aí. Novos tipos de produtos e serviços financeiros digitais. Perfeito, tá? Esses são os benefícios. E especificamente sobre a plataforma, mais alguns detalhes, tá? Ela vai permitir a realização de várias transações financeiras seguras com ativos digitais e contratos inteligentes. Esses serviços financeiros inteligentes vão ser liquidados por instituições bancárias dentro da própria plataforma Drex, um ambiente que está sendo desenvolvido com base na tecnologia de registro distribuído. Ou seja, está sendo utilizado com o mesmo tipo de tecnologia que permite que as criptomoedas operem da maneira como elas operam, né? Que é aquele registro distribuído e não centralizado. A DLT, então, é a tecnologia de registro distribuído
que permite armazenar e compartilhar informações de forma segura e sincronizada em uma rede de computadores. Isso torna os dados imutáveis e transparentes para todos os participantes, né? No caso aqui que vão estar lá na plataforma Drex. Para acessar a plataforma Drex, a gente reforça, então, é necessário contar com um intermediário financeiro autorizado, como um banco. Esse intermediário vai ser responsável por transferir o dinheiro depositado em conta para a carteira digital do Drex do usuário, né? Fazer aquela conversão, possibilitando a realização de transações com ativos digitais de forma segura. Pessoal, a gente vai resolver as questões nessa mesma aula, tá? Em 2023 foi anunciado que o Drex está previsto para ser lançado ao final de 2024, mas sem uma data definida ainda. Sobre o Drex, analise os itens a seguir. O Drex poderá ser emitido pelas instituições autorizadas pelo Banco Central do Brasil para transações de varejo com seus clientes. Foi o que a gente viu, né? O próprio Banco Central, ele pode fazer a emissão, como também as instituições autorizadas. O Drex, por ser uma moeda virtual, vai ter mais valor do que o real? Não, vai ter o mesmo valor e a mesma aceitação. Para ter acesso à plataforma Drex, qualquer pessoa vai precisar de um intermediário financeiro autorizado. Está correto. Então, resposta aí na letra C. As chamadas CBDCs, moedas digitais de bancos centrais, são um tipo de criptomoeda cada vez mais discutida por governos em todo o mundo. Sua sigla significa moeda digital do Banco Central e sua implantação no Brasil está sendo pensada no âmbito do projeto Real Digital, em debate no Legislativo. Assinale a afirmativa que caracteriza corretamente as chamadas CBDCs. As CBDCs usam blockchain e criptografia para registrar e validar as transações, diferentemente de criptoativos que utilizam outro tipo de tecnologia. Pelo contrário, né? Aliás, pelo contrário não, mas os criptoativos eles utilizam sim blockchain e criptografia, né? O maior exemplo aí é o Bitcoin. As CBDCs são a expressão digital da moeda soberana de cada país e atuam dentro dos perímetros regulatórios estabelecidos pelos bancos centrais, como os stablecoins. Vamos deixar isso de lado por enquanto. As CBDCs são um tipo de moedas digitais criadas por uma equipe de desenvolvedores e administradas de maneira descentralizada pela própria comunidade de usuários. Não, né? Quem vai fazer aí a administração é o Banco Central e não é criado por uma equipe de desenvolvedores. As CBDCs são ancoradas a um lastro próprio, desvinculado da moeda emitida e garantida pela autoridade financeira nacional, associado ao dólar, ao euro ou metais preciosos. Não tem esse lastro, né, tal como está falando aqui. A CBDC possui uma autoridade central responsável por ocorrências e problemas, geralmente a autoridade monetária ligada a determinado país, a qual regula o estado das transações na rede. É isso, tá? Tem a autoridade aí. O erro daqui, né, tá no finalzinho aqui, porque as stablecoins, elas não têm, então, essa autoridade central, né? Que ele fala aqui como os stablecoins se referindo, então, né, aos perímetros regulatórios do país, essa ideia aí do Banco Central atuando. Resposta, então, na letra aí. E aí a gente termina essa aula aí do Real Digital do Drex.